Da sala de aula ao congresso. A luta por um uso responsável dos telemóveis. Você gosta desse tipo de vídeo? Clique aqui e nos ajude com sua inscrição. Comente Deus é meu tudo para que Ele guarde você. Não esqueça de deixar seu like. A sala de aula estava mergulhada em um silêncio inquieto, quebrado apenas pelo som dos dedos nervosos de alguns alunos deslizando na tela dos telemóveis. Ana, sentada na primeira fileira, desviou os olhos do quadro e observou os colegas com uma expressão de impaciência. A aula mal havia começado, mas já parecia perdida para notificações e mensagens. No intervalo, enquanto as vozes se misturavam pelos corredores, Ana notou Lucas parado próximo à janela, mexendo distraidamente no próprio telemóvel. Ele parecia alheio ao burburinho ao seu redor, até que Clara, com um olhar preocupado, se aproximou. "Você viu o que estão dizendo sobre o projeto de lei?" perguntou, mostrando algo na tela. Lucas levantou os olhos, franzindo a testa. "Qual projeto?" Clara explicou rapidamente. Um deputado havia apresentado uma proposta para regulamentar o uso de telemóveis nas escolas, mas o que parecia uma ideia simples estava gerando debates acalorados. "Eles querem proibir, mas dizem que é para proteger os alunos." "Não sei se é só isso", ela concluiu, mordendo o lábio. Lucas balançou a cabeça, cético. "Nada é tão simples assim." Por um momento, ele ficou em silêncio, como se ponderasse algo mais profundo. A questão não é o telemóvel em si, mas o que ele representa. Controle, vigilância ou liberdade. Ana, que até então apenas ouvia a conversa de longe, decidiu se juntar a eles. "Talvez a gente devesse entender melhor essa proposta antes de julgar. Pode ser que haja algo aí que ninguém está enxergando." Os três trocaram olhares cúmplices, sentindo que aquela conversa seria apenas o começo de algo muito maior. Na semana seguinte, o projeto de lei virou o principal assunto da escola. Nas rodas de conversa, os alunos estavam divididos entre os que apoiavam e os que rejeitavam a ideia. Ana, Lucas e Clara decidiram buscar mais informações e compreender melhor o impacto que aquilo poderia ter no ambiente escolar. Clara sugeriu conversar com alguns professores e entender como eles enxergavam o uso dos telemóveis em sala de aula. O professor de história foi o primeiro a aceitar a conversa. Ele explicou que, embora fosse frustrante lidar com a distração constante, sabia que o telemóvel também podia ser uma ferramenta valiosa de aprendizado. "Tudo depende de como é usado", disse ele, enquanto arrumava os livros sobre a mesa. "Mas, para ser honesto, o que me preocupa mais é como isso pode ser explorado fora da sala de aula." No dia seguinte, durante o intervalo, Ana encontrou Lucas sentado na biblioteca, cercado por pilhas de jornais antigos. Ele parecia absorto, folheando uma matéria sobre regulamentações escolares. "O que você está procurando?" perguntou Ana, sentando-se ao lado dele. Lucas suspirou e empurrou o jornal em sua direção. "Estou tentando entender se algo parecido já aconteceu antes. Sempre que tem alguma mudança assim, a polêmica segue o mesmo padrão." Clara apareceu minutos depois, segurando um panfleto que havia encontrado no quadro de avisos. "Parece que o Grêmio Estudantil vai organizar uma assembleia para debater o projeto. Acho que deveríamos participar." Lucas e Ana concordaram de imediato. Para eles, seria a chance de expor suas opiniões e ouvir os argumentos de outros colegas. Na noite da assembleia, o auditório estava lotado. Representantes do Grêmio abriram o debate apresentando os pontos principais do projeto, enfatizando que ele permitiria o uso de telemóveis apenas em situações de emergência, como abuso psicológico, físico ou doutrinário. Quando a palavra foi aberta ao público, os argumentos surgiram como uma enxurrada. Alguns alunos criticaram a ideia, dizendo que isso limitava a liberdade. Outros defendiam que a regulamentação era necessária para garantir foco nas aulas. Lucas pediu a palavra e subiu ao palco. Com uma postura firme, compartilhou sua experiência pessoal de presenciar um caso em que um professor utilizou sua posição para humilhar um aluno. Se não fosse o telemóvel de um colega para registrar o que aconteceu, nada teria mudado. Essa proposta precisa ser bem pensada. Proibir o uso seria um erro. Sua fala arrancou aplausos de uma parte da plateia, mas também sussurros de discordância. Ao final da assembleia, Ana sentiu que o debate estava longe de ser resolvido. As opiniões permaneciam divididas, mas a discussão havia plantado uma semente. Nos corredores da escola, alunos começaram a compartilhar histórias que nunca haviam sido contadas antes, de situações em que o telemóvel foi crucial para denunciar injustiças. Os desdobramentos chegaram ao conhecimento da diretora, que convocou uma reunião com professores e pais. Durante a reunião, Clara sentiu o clima pesado,
com alguns pais argumentando que os telemóveis eram os responsáveis pelo declínio do desempenho acadêmico. Outros destacaram que, em tempos modernos, proibir a tecnologia era uma abordagem ultrapassada. Enquanto isso, fora dos muros da escola, o projeto ganhava força nas redes sociais. Hashtags a favor e contra o uso de telemóveis se tornaram tendências, com estudantes de outras escolas se unindo ao debate. Ana, Clara e Lucas passaram a ser vistos como líderes informais do movimento estudantil, sendo procurados por colegas que queriam entender melhor os impactos do projeto. Em um determinado dia, um novo episódio reacendeu as tensões. Durante uma aula de ciências, um aluno utilizou o telemóvel para gravar um professor fazendo comentários que foram considerados ofensivos por muitos. O vídeo viralizou, gerando um escândalo que dividiu ainda mais opiniões. Enquanto alguns apontavam que a gravação era a prova da importância dos telemóveis, outros viam aquilo como uma invasão de privacidade. Ana, Lucas e Clara sentiram que estavam no meio de uma tempestade. Entre mensagens de apoio e críticas, perceberam que o debate era muito mais complexo do que parecia à primeira vista. Decidiram, então, organizar um grupo de estudo para aprofundar o entendimento sobre o projeto de lei e pensar em alternativas viáveis que equilibrassem segurança e liberdade. Ao final de uma tarde de discussões intensas, Clara olhou para os amigos com um misto de determinação e cansaço. A gente precisa estar preparado para o que vier. Isso não é só sobre o que acontece na nossa escola. É maior do que isso. Os outros assentiram em silêncio, sabendo que estavam apenas começando a enfrentar um desafio muito maior do que imaginavam. Nas semanas seguintes, o debate tomou proporções ainda maiores. O grupo de estudo organizado por Ana, Lucas e Clara começou a atrair mais estudantes, interessados em compreender como a regulamentação proposta afetaria suas rotinas e direitos. As reuniões, inicialmente tímidas e informais, passaram a contar com apresentações detalhadas, pesquisas e até convidados, como pais e especialistas em educação. Durante um desses encontros, Clara trouxe à tona um ponto que ninguém havia considerado. E se o problema não for só o telemóvel? E se o que estamos enfrentando for algo maior, sobre como as escolas lidam com a liberdade dos alunos e os limites do controle? A pergunta ficou no ar, provocando olhares pensativos. Lucas se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Então, estamos discutindo mais do que uma ferramenta. Estamos falando de confiança entre professores e estudantes, de como a escola pode ser um espaço de respeito. Enquanto isso, do lado de fora da escola, o projeto de lei continuava gerando repercussões. A mídia cobria cada novo episódio relacionado ao tema, desde pais protestando em frente às escolas até políticos divergindo publicamente. Em uma dessas ocasiões, um jornalista entrou em contato com Ana, pedindo para entrevistá-la. Você representa uma nova geração que está sendo diretamente impactada por isso. Sua perspectiva pode fazer a diferença, ele explicou. Embora hesitante no início, Ana concordou. Na entrevista, ela destacou como o uso de telemóveis, quando mal gerido, podia ser prejudicial, mas também defendeu seu papel em situações de emergência. O problema não é o aparelho. É como nós escolhemos utilizá-lo. Proibir não resolve, precisamos de soluções mais inteligentes. A repercussão foi imediata. Alguns elogiaram a postura madura de Ana, enquanto outros a criticaram, dizendo que ela estava romantizando o uso da tecnologia. Lucas e Clara, no entanto, ofereceram apoio incondicional. Você fez o que ninguém mais teve coragem de fazer. Mostrou que temos voz, disse Clara, abraçando-a. Os professores começaram a perceber a importância do movimento dentro da escola. Alguns passaram a dialogar abertamente com os alunos, propondo alternativas para o uso responsável dos telemóveis. Outros, porém, permaneciam resistentes, afirmando que as mudanças sugeridas representavam uma ameaça à autoridade em sala de aula. Em meio a isso, uma nova tensão surgiu. Um grupo de pais começou a pressionar a diretoria para adotar medidas mais rígidas, alegando que o debate estava prejudicando o foco dos alunos nas aulas. Eles organizaram um abaixo-assinado pedindo a proibição total dos aparelhos, alegando que a situação havia saído do controle. Clara ficou indignada ao saber disso. Eles nem sequer nos ouviram. Estão tomando decisões sem entender o que está realmente acontecendo. Na mesma semana, Lucas recebeu uma mensagem anônima com um link para uma reunião secreta de um grupo de pais e professores que apoiavam a regulamentação extrema. Ele compartilhou a descoberta com Ana e Clara, e os três decidiram assistir à reunião de forma discreta. O que ouviram os deixou alarmados. Algumas das propostas envolviam o monitoramento dos alunos fora do ambiente escolar,
justificando que isso era para o bem deles. Clara, com raiva, sugeriu que eles expusessem a reunião. Ana, porém, foi mais cautelosa. Se agirmos de forma impulsiva, vamos perder nossa credibilidade. Precisamos pensar em como usar isso a nosso favor. Lucas concordou, mas o peso da responsabilidade parecia maior do que nunca. Enquanto arquitetavam seus próximos passos, a escola anunciou um evento especial, convidando políticos e educadores para um debate público sobre o uso de telemóveis. A presença de Nicolas Ferreira foi confirmada, e isso dividiu ainda mais as opiniões dentro da comunidade escolar. Para muitos, ele era um defensor da liberdade e da segurança. Para outros, representava uma tentativa de controle disfarçada. No dia do evento, o auditório estava lotado. Nicolas Ferreira subiu ao palco, acompanhado por especialistas com opiniões diversas. Ana, Lucas e Clara estavam na plateia, observando atentamente. Durante o debate, Nicolas destacou que sua proposta buscava equilibrar direitos e deveres, garantindo que os telemóveis fossem usados de forma responsável. Um professor da escola rebateu, dizendo que a regulamentação era uma forma velada de censura. O debate acendeu ainda mais os ânimos entre os participantes. Clara pediu a palavra e subiu ao palco com o coração acelerado. Estamos discutindo o uso dos telemóveis, mas o que realmente está em jogo é como a escola deve lidar com os desafios do nosso tempo. Proibir não resolve. Ensinar e dialogar são as únicas maneiras de construir algo que funcione para todos. A fala de Clara foi recebida com aplausos, mas também com murmúrios de discordância. O evento terminou sem um consenso claro, mas algo ficou evidente: aquela discussão estava longe de acabar. Ana, Lucas e Clara deixaram o auditório sabendo que precisariam de mais força e estratégias para enfrentar os desafios que ainda viriam. Após o evento na escola, Ana, Lucas e Clara sentiram a pressão aumentar. O debate havia ganho novas proporções, com opiniões ainda mais polarizadas dentro e fora do ambiente escolar. No entanto, eles sabiam que sua luta não poderia parar ali. No dia seguinte, enquanto caminhavam juntos pelo corredor, Lucas sugeriu que reunissem todos os registros e depoimentos coletados para criar um documento formal que expressasse a visão dos alunos. Se queremos ser ouvidos, precisamos apresentar algo concreto, algo que mostre que nossa opinião importa, ele disse. Clara concordou, mas propôs ir além. Não podemos apenas reagir. Precisamos liderar a conversa. E se organizarmos uma campanha que vá além da nossa escola? Algo que mostre que esse problema é maior e afeta estudantes de todo o país. A ideia animou o grupo, mas também trouxe um peso maior de responsabilidade. Eles decidiram começar elaborando um manifesto que refletisse as preocupações e propostas dos estudantes. Enquanto trabalhavam no manifesto, Ana começou a perceber como o grupo havia se transformado em uma espécie de liderança informal. Alunos de outras turmas os procuravam para compartilhar histórias e sugestões. Professores mais abertos ao diálogo também começaram a contribuir, oferecendo perspectivas valiosas sobre como equilibrar o uso de telemóveis e o foco nas aulas. No entanto, não demorou para que os opositores reagissem. Uma manhã, ao chegar na escola, Clara encontrou um cartaz na entrada com críticas diretas ao movimento liderado por eles. A mensagem insinuava que os três estavam apenas buscando atenção e que sua campanha era superficial. A princípio, ela ficou irritada, mas Ana a acalmou. Isso só prova que estamos causando impacto. Se não estivéssemos incomodando, ninguém se daria ao trabalho de atacar. Apesar disso, o episódio acendeu um alerta sobre os desafios de se posicionar publicamente. Enquanto isso, a diretoria anunciou mudanças repentinas nas regras da escola, restringindo ainda mais o uso de telemóveis durante o horário de aula. A justificativa era a necessidade de manter a ordem, mas muitos alunos perceberam aquilo como uma resposta direta à mobilização que estava acontecendo. Lucas, indignado, sugeriu que organizassem uma assembleia para contestar as medidas. Se ficarmos calados, estaremos aceitando essa repressão sem lutar, ele disse, com determinação. A assembleia, realizada no pátio da escola, foi um marco. Mais de 100 alunos compareceram, além de alguns professores e pais que simpatizavam com o movimento. Clara tomou a palavra e expôs como as novas regras eram uma tentativa de sufocar a voz dos estudantes. Não estamos lutando contra a escola. Estamos lutando por um espaço onde todos possam ser ouvidos e respeitados, ela disse, emocionada. O discurso foi recebido com aplausos e palavras de apoio. Logo após a assembleia, um grupo de pais que se opunha ao movimento tentou pressionar a diretoria a tomar medidas mais severas.
Eles argumentaram que o manifesto dos estudantes era rebelde e incentivava a insubordinação. A diretoria, no entanto, começou a perceber que ignorar o movimento só aumentaria as tensões. Foi então que propuseram uma reunião entre representantes do movimento estudantil, pais e professores para buscar um entendimento. A reunião começou tensa, com cada lado apresentando suas preocupações e críticas. Um pai sugeriu que os alunos não tinham maturidade suficiente para compreender as implicações de suas demandas, mas Lucas rebateu, apontando exemplos de estudantes que usaram telemóveis para denunciar abusos e situações de perigo. Maturidade não é questão de idade. É sobre como usamos as ferramentas que temos. E, neste caso, estamos usando para o bem, afirmou ele. Em meio às discussões, uma professora compartilhou uma história que surpreendeu a todos. Ela relatou como um telemóvel havia sido crucial para salvar a vida de um aluno que teve uma reação alérgica grave durante uma excursão. A narrativa mudou o tom da reunião, levando os participantes a refletirem sobre o papel da tecnologia como ferramenta de segurança. Apesar de alguns avanços na conversa, a reunião terminou sem um consenso. No entanto, Ana, Lucas e Clara sentiram que algo havia mudado. Pela primeira vez, parecia haver abertura para um diálogo genuíno. Eles decidiram usar aquele momento para impulsionar a campanha nacional que Clara havia sugerido semanas antes. Com a ajuda de colegas de outras escolas, o grupo começou a organizar um movimento estudantil maior, com debates, palestras e campanhas nas redes sociais. O manifesto, agora revisado e aprimorado, foi compartilhado amplamente, ganhando apoio de estudantes, professores e até figuras públicas que se identificaram com a causa. Enquanto o movimento ganhava força, os desafios continuavam surgindo. Grupos contrários intensificaram suas críticas, e a pressão sobre os 3 líderes do movimento aumentou. Apesar disso, Ana, Lucas e Clara não desistiram. Eles sabiam que estavam lutando por algo maior, algo que poderia mudar a forma como as escolas lidavam com a liberdade e a segurança dos estudantes. Com o final do ano letivo se aproximando, o grupo sabia que precisava de uma vitória concreta para manter o movimento vivo. A proposta de Nicolas Ferreira estava prestes a ser votada no Congresso, e os olhos de todo o país estavam voltados para o desfecho dessa história. Conforme o movimento liderado por Ana, Lucas e Clara ganhava visibilidade, as tensões aumentavam tanto dentro quanto fora da escola. Algumas escolas próximas começaram a adotar medidas preventivas, implementando regras semelhantes às do projeto em discussão. Isso provocou uma onda de protestos, com alunos de diferentes regiões utilizando as redes sociais para expressar indignação e compartilhar suas histórias sobre o impacto do uso ou da proibição de telemóveis. Uma tarde, Ana foi abordada por um professor mais velho que até então havia se mantido distante do debate. Ele se apresentou como um educador que sempre acreditou na necessidade de diálogo com os alunos, mas estava preocupado com o rumo polarizado que as discussões estavam tomando. Vocês têm a força da juventude e da inovação. Eu só espero que usem isso para unir, e não dividir, ele disse, antes de sugerir que o grupo criasse uma proposta formal para ser apresentada em diferentes escolas. Inspirados pela ideia, os 3 passaram dias revisando o manifesto, agora transformado em um plano detalhado que incluía sugestões de uso pedagógico, regulamentações claras e exemplos de boas práticas. Com o documento pronto, decidiram organizar um evento regional, reunindo representantes de outras escolas, pais, professores e especialistas. Lucas foi encarregado de fazer contato com possíveis apoiadores, enquanto Clara e Ana se dedicaram à logística e à divulgação. Na véspera do evento, um imprevisto abalou o grupo. Uma matéria publicada em um site sensacionalista acusava os 3 de estarem sendo manipulados por interesses políticos contrários ao projeto. A notícia se espalhou rapidamente, gerando comentários negativos e ameaças online. Clara, visivelmente abalada, pensou em desistir. Eles estão distorcendo tudo o que fizemos. Talvez não devêssemos continuar, ela disse, com a voz trêmula. Lucas foi quem a encorajou a seguir em frente. É exatamente isso que eles querem, nos silenciar pelo medo. Mas a verdade é que conseguimos algo que ninguém esperava, e é por isso que estão tentando nos parar. Ana concordou, reforçando que o evento seria a oportunidade perfeita para desmentir as acusações e mostrar a verdadeira intenção do movimento. No dia do encontro, o auditório estava lotado. Ana abriu o evento com um discurso emocionado, agradecendo a presença de todos e destacando que a juventude tinha algo importante a dizer sobre o futuro da educação. Clara apresentou o plano, explicando cada ponto com clareza e segurança, enquanto Lucas respondeu às perguntas da plateia. O evento foi um sucesso,
atraindo a atenção de veículos de imprensa mais respeitáveis, que começaram a cobrir o movimento sob uma nova perspectiva. Com o apoio renovado, o grupo decidiu levar o plano diretamente ao deputado Nicolas Ferreira, na tentativa de influenciar as emendas finais do projeto de lei. Eles enviaram uma solicitação formal para uma reunião, mas a resposta inicial foi uma recusa educada, alegando que a agenda do deputado estava lotada. Determinados a serem ouvidos, os três decidiram comparecer a uma audiência pública sobre o projeto, levando o plano em mãos. A audiência foi marcada por debates acalorados entre parlamentares, especialistas e representantes de diferentes setores da sociedade. Quando Ana finalmente conseguiu a oportunidade de falar, seu discurso foi direto e impactante. Ela destacou como o plano criado pelo grupo havia sido construído com base em diversas vozes, equilibrando liberdade e responsabilidade. A sinceridade de suas palavras chamou a atenção, e Nicolas Ferreira pediu para conversar com ela após o evento. A conversa foi breve, mas produtiva. O deputado se mostrou aberto às ideias apresentadas no plano e prometeu analisá-las com sua equipe. Ele também explicou as dificuldades políticas de aprovar um projeto tão complexo em um país tão diverso, mas reconheceu a importância de incorporar as demandas dos estudantes. Vocês fizeram algo que poucos conseguem, transformar uma ideia em uma proposta concreta. Isso é admirável, ele disse. Os dias seguintes foram de expectativa e ansiedade. Embora tivessem conquistado um avanço significativo, o grupo sabia que a luta estava longe de terminar. Novos desafios surgiram, incluindo pressões de setores contrários ao movimento, mas Ana, Lucas e Clara estavam mais determinados do que nunca. Eles entendiam que estavam em um momento crucial, não apenas para o futuro do projeto, mas para a forma como a voz dos jovens seria percebida na sociedade. Enquanto aguardavam os desdobramentos, decidiram continuar mobilizando estudantes e promovendo debates em escolas de diferentes regiões. O movimento agora tinha um alcance nacional, e os três sabiam que precisariam trabalhar ainda mais para sustentar o apoio que haviam conquistado. A jornada que começaram juntos continuava a crescer, e, mesmo diante de todas as incertezas, eles estavam preparados para enfrentar o que viesse pela frente. Nos dias seguintes à audiência, a equipe do deputado Nicolas Ferreira começou a analisar o plano apresentado por Ana, Lucas e Clara. A resposta positiva do deputado trouxe um novo ânimo para o grupo, mas também colocou sobre eles uma pressão ainda maior. Eles precisariam manter o movimento ativo, enquanto lidavam com o desgaste emocional que vinha com os constantes ataques e a atenção da mídia. Uma manhã, Lucas recebeu uma mensagem inesperada de um estudante de outra região do país. O garoto contava sobre uma situação em sua escola onde o uso do telemóvel ajudou a expor práticas abusivas de um professor. Vocês são uma inspiração para nós, dizia a mensagem. Lucas compartilhou a história com o grupo, e isso reacendeu o espírito de luta em Clara, que ainda carregava o impacto das críticas recentes. Decididos a fortalecer o movimento, os três começaram a viajar para outras cidades, promovendo palestras e conversas em escolas. Durante uma dessas viagens, Clara conheceu Joana, uma estudante que liderava um pequeno grupo contra regras abusivas em sua escola. Inspirados pela determinação da jovem, Ana, Lucas e Clara a convidaram para se juntar ao movimento, trazendo novas perspectivas para as ações futuras. Enquanto isso, dentro do Congresso, o projeto começava a ser ajustado com base nas emendas sugeridas por diversos grupos. Entre os pontos destacados estavam a criação de protocolos claros para o uso de telemóveis em emergências e a capacitação de professores para lidar com a tecnologia em sala de aula. No entanto, havia resistência de algumas bancadas, que acreditavam que as mudanças diluíam o propósito original do projeto. Em paralelo, Ana começou a receber convites para participar de programas de televisão, onde era questionada sobre as intenções do movimento e os impactos reais das propostas. Apesar do nervosismo inicial, ela aprendeu a usar essas plataformas para reforçar a mensagem do grupo, sempre destacando que o objetivo era construir um ambiente escolar mais justo e equilibrado. Lucas, por sua vez, começou a se aprofundar nos aspectos legais e políticos do projeto. Ele passou a frequentar encontros de jovens ativistas, onde aprendeu mais sobre as estratégias de advocacia e como pressionar os legisladores de forma eficaz. Essa nova habilidade fez com que ele se tornasse uma peça-chave nas negociações com as autoridades. Em uma dessas reuniões, Lucas encontrou um aliado improvável, um assessor parlamentar que se mostrou simpático às ideias do movimento. Ele revelou informações internas sobre os obstáculos enfrentados pelo projeto e deu dicas de como aumentar a pressão sobre os deputados indecisos.
Essa conexão abriu novas portas para o grupo e os ajudou a refinar suas estratégias. Clara, por outro lado, decidiu focar na mobilização nas redes sociais. Com a ajuda de Joana e outros estudantes, ela criou campanhas que rapidamente viralizaram, utilizando vídeos curtos e mensagens impactantes para engajar jovens de todo o país. As hashtags criadas por ela se tornaram tendência, e a adesão ao movimento cresceu exponencialmente. No entanto, o crescimento trouxe novos desafios. Grupos contrários ao movimento começaram a organizar contracampanhas, acusando os jovens de estarem sendo manipulados por interesses externos. Ana, Lucas e Clara precisaram redobrar os cuidados com a comunicação, garantindo que suas ações permanecessem transparentes e fiéis aos objetivos iniciais. O ápice da tensão veio quando a votação do projeto foi finalmente agendada. O país inteiro estava atento, com manifestações acontecendo em frente ao Congresso tanto a favor quanto contra. Ana, Lucas e Clara decidiram participar do protesto, segurando cartazes que representavam as vozes de milhares de estudantes. No dia da votação, o clima era tenso. Jornalistas cercavam o prédio do Congresso, e os parlamentares debatiam ferozmente os detalhes do projeto. Quando o resultado foi anunciado, Ana sentiu uma onda de alívio e ansiedade ao mesmo tempo. Apesar de terem conseguido algumas vitórias importantes, o projeto ainda deixava lacunas que poderiam ser exploradas no futuro. Após a votação, o grupo se reuniu para refletir sobre tudo o que haviam conquistado. Apesar dos desafios, eles sabiam que tinham iniciado uma mudança real na forma como a educação era vista no país. Mas também entendiam que aquele era apenas o começo de uma longa jornada. A história de Ana, Lucas, Clara e Joana começava a se espalhar além das fronteiras do movimento. Eles haviam provado que, mesmo diante de adversidades, era possível lutar por algo maior e mobilizar uma geração inteira em torno de um objetivo comum. Enquanto o sol se punha naquela noite, eles olhavam para o horizonte, prontos para os próximos desafios que a vida lhes traria. Nos dias que se seguiram à votação, a rotina de Ana, Lucas, Clara e Joana mudou completamente. Eles agora eram reconhecidos como lideranças de um movimento que ultrapassava as barreiras escolares e se consolidava como uma voz ativa na defesa de um modelo educacional mais equilibrado e inclusivo. No entanto, junto com o reconhecimento veio o peso da responsabilidade, e o grupo precisou se reorganizar para lidar com a crescente demanda por sua presença em debates e discussões públicas. Uma manhã, Lucas foi chamado para uma reunião com o assessor parlamentar que havia se tornado um aliado. A conversa revelou que, apesar das conquistas, alguns grupos ainda trabalhavam para alterar pontos cruciais do projeto aprovado. Vocês precisam ficar atentos. A batalha não terminou. Algumas mudanças podem acontecer de forma silenciosa, sem alarde, alertou o assessor. Lucas saiu da reunião preocupado, mas determinado a manter o grupo mobilizado. Enquanto isso, Ana começou a receber mensagens de estudantes de regiões remotas que enfrentavam dificuldades em ter acesso às novas diretrizes do projeto. As barreiras de implementação se tornaram evidentes, e Ana percebeu que o trabalho do movimento não poderia se limitar à aprovação da lei. Era preciso garantir que ela fosse aplicada de forma justa e efetiva. Com isso em mente, ela começou a mapear as escolas que mais precisavam de suporte, utilizando as redes sociais para conectar voluntários dispostos a ajudar. Clara, por sua vez, sentiu o impacto emocional de meses de dedicação ao movimento. A pressão das críticas e os desafios diários começaram a afetá-la, e ela decidiu se afastar temporariamente das atividades principais para cuidar de sua saúde mental. Joana assumiu parte das responsabilidades de Clara, liderando ações em campo e organizando novos encontros com estudantes de diferentes regiões. Apesar da distância momentânea, Clara continuou apoiando o grupo nos bastidores, ajudando na comunicação e oferecendo conselhos. Em paralelo, uma notícia inesperada movimentou o cenário. Um grupo de professores decidiu formar uma aliança com os estudantes, criando um comitê independente para monitorar a aplicação da lei e sugerir ajustes conforme necessário. Essa iniciativa trouxe uma nova energia para o movimento, mostrando que as mudanças estavam começando a ganhar apoio também entre os educadores. Durante uma reunião do comitê, Ana conheceu Miguel, um professor de filosofia que se tornou uma figura inspiradora para o grupo. Ele compartilhava histórias de como utilizava o telemóvel como uma ferramenta de aprendizado em sala de aula, integrando tecnologia e pedagogia de maneira inovadora. A tecnologia não é o inimigo. O problema é a falta de preparação para utilizá-la com propósito, afirmou Miguel, provocando reflexões profundas entre os participantes. Enquanto isso, a mídia continuava a acompanhar os desdobramentos do movimento.
Lucas foi convidado para participar de um painel ao vivo em um programa de televisão, onde enfrentou críticas ferozes de um representante de um grupo conservador. Apesar do tom acalorado do debate, Lucas manteve a calma e reforçou a mensagem central do movimento: não se trata de ser contra ou a favor da tecnologia. Trata-se de como criar um ambiente educacional que respeite os direitos dos alunos e preserve a qualidade do ensino. Ao mesmo tempo, novas iniciativas surgiam espontaneamente em diferentes partes do país. Estudantes organizaram oficinas sobre o uso responsável dos telemóveis, pais começaram a se engajar nas discussões, e professores buscavam capacitação para incorporar a tecnologia de maneira construtiva em suas práticas pedagógicas. A ideia de equilíbrio começava a se enraizar como um conceito-chave no debate educacional. Em meio a tudo isso, Joana enfrentou um desafio inesperado. Durante uma palestra em uma escola, foi confrontada por um grupo de alunos que a acusaram de representar apenas os interesses de estudantes de grandes centros urbanos, ignorando as realidades das comunidades rurais. Abalada pela crítica, ela levou a questão ao grupo, que decidiu expandir as ações do movimento para regiões menos assistidas, promovendo parcerias com organizações locais. Com o passar dos meses, o movimento começou a consolidar uma rede de apoio nacional, conectando pessoas de diferentes realidades em torno de um objetivo comum. Ana, Lucas, Clara e Joana perceberam que estavam construindo algo maior do que haviam imaginado, mas também entenderam que era hora de pensar no futuro. Precisamos criar algo que sobreviva a nós. Um legado que continue mesmo quando não estivermos mais liderando, sugeriu Ana durante uma reunião. Inspirados pela ideia, começaram a planejar a criação de uma organização oficial, com estatuto próprio e uma estrutura que garantisse a continuidade das ações. O projeto exigiria recursos e dedicação, mas eles estavam determinados a seguir em frente. Apesar dos desafios, o grupo sabia que o impacto de seu trabalho já havia transformado vidas, e essa certeza os motivava a continuar. Ao mesmo tempo, começaram a surgir sinais de mudanças na sociedade. Escolas relutantes em adotar as diretrizes começaram a abrir espaço para o diálogo, estudantes passaram a se sentir mais encorajados a denunciar práticas abusivas, e pais começaram a valorizar o papel da tecnologia na educação de forma mais equilibrada. Embora houvesse muito a ser feito, o movimento já havia plantado as sementes de um futuro mais justo e inclusivo. Enquanto o sol se punha em mais um dia de trabalho intenso, Ana, Lucas, Clara e Joana se reuniram para refletir sobre tudo o que haviam conquistado. O caminho à frente ainda era incerto, mas a união e a determinação que os trouxeram até ali continuavam intactas. Eles sabiam que o movimento não era apenas sobre tecnologia ou educação, era sobre acreditar na capacidade de mudança e lutar por um mundo melhor. Com o movimento nacional consolidado e a organização oficialmente formada, o grupo começou a planejar o próximo grande passo: criar um fórum anual onde estudantes, professores, pais e legisladores pudessem debater e compartilhar experiências sobre a integração da tecnologia na educação. O evento seria uma oportunidade de reforçar os laços criados ao longo da jornada e garantir que as mudanças continuassem a acontecer. Enquanto isso, a implementação das diretrizes aprovadas no projeto de lei enfrentava desafios em várias partes do país. Relatos de escolas que ainda restringiam o uso de telemóveis, ignorando as novas regras, chegaram ao conhecimento do grupo. Joana se encarregou de reunir evidências e pressionar as autoridades responsáveis para que as normas fossem cumpridas. Em uma dessas investigações, descobriu uma escola rural que utilizava o projeto como justificativa para manter práticas antiquadas. Ela decidiu visitar o local, levando uma mensagem de esperança e informação aos estudantes. Na escola rural, Joana encontrou resistência inicial, mas sua abordagem respeitosa conquistou a confiança de alunos e professores. Em uma reunião com a comunidade, explicou como o movimento não buscava impor mudanças, mas oferecer ferramentas para que todos pudessem aproveitar os benefícios da tecnologia de forma responsável. Quando voltou, trouxe relatos emocionantes de jovens que agora viam possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Ana, por sua vez, estava focada em ampliar a rede de voluntários da organização. Durante uma conferência, conheceu Sofia, uma professora universitária que havia feito pesquisa sobre o impacto da tecnologia na educação em países com realidades semelhantes às do Brasil. Impressionada com a dedicação de Ana, Sofia decidiu se juntar ao grupo, trazendo uma nova perspectiva acadêmica para os debates. Enquanto o movimento seguia ganhando força, Lucas foi chamado para um encontro importante com parlamentares. As negociações envolviam ajustes nas regulamentações, e ele sabia que seria uma oportunidade crucial para garantir que os princípios defendidos pelo movimento fossem mantidos.
Apesar de enfrentar discursos críticos e tentativas de desqualificação, Lucas apresentou argumentos sólidos, citando casos de sucesso nas escolas que haviam adotado as novas práticas. Ao mesmo tempo, Clara retornou de sua pausa, revigorada e determinada a fazer a diferença. Ela sugeriu a criação de uma plataforma digital que reunisse recursos, guias e depoimentos sobre o uso responsável dos telemóveis na educação. A ideia foi recebida com entusiasmo, e em poucos meses a plataforma estava funcionando, conectando estudantes e educadores de todo o país. O Fórum Anual, realizado meses depois, foi um marco na história do movimento. O evento contou com painéis interativos, oficinas práticas e depoimentos emocionantes de pessoas que haviam sido impactadas pelas ações do grupo. Durante o encerramento, Ana subiu ao palco e compartilhou sua visão para o futuro. O que começamos aqui é só o início. A mudança que desejamos precisa ser construída todos os dias, com diálogo, respeito e união. No entanto, nem tudo foi fácil. Após o fórum, surgiram rumores de que grupos contrários ao movimento estavam planejando barrar a continuidade das diretrizes em algumas regiões. Joana e Clara lideraram uma campanha nacional para mobilizar estudantes e pais, reforçando a importância de manter os avanços conquistados. A resposta foi massiva, com manifestações pacíficas ocorrendo em várias cidades. As tensões culminaram em uma nova audiência pública, onde representantes de diferentes setores apresentaram suas opiniões. Ana, Lucas, Clara e Joana estavam presentes, acompanhados por aliados que haviam conquistado ao longo da jornada. Quando chegou a vez de Ana falar, ela fez um discurso que emocionou a todos, destacando as histórias reais de pessoas que haviam sido impactadas positivamente pelas mudanças. Ao final da audiência, o apoio às diretrizes foi reafirmado, e o movimento se tornou oficialmente reconhecido como uma força transformadora na educação do país. Foi uma vitória significativa, mas o grupo sabia que o trabalho estava longe de terminar. Eles decidiram criar um conselho consultivo formado por jovens líderes de diferentes regiões, garantindo que a organização continuasse a evoluir e refletir as necessidades de todos. Com o passar dos meses, o impacto das ações do grupo ficou evidente. Escolas começaram a adotar práticas inovadoras, professores foram capacitados, e estudantes se sentiram mais empoderados para participar das decisões que moldavam seu futuro. Ana, Lucas, Clara e Joana olharam para tudo o que haviam construído com orgulho, sabendo que haviam deixado um legado duradouro. Na última reunião do grupo antes de se dispersarem para novos desafios pessoais, eles sentaram juntos no mesmo pátio onde tudo começou. O silêncio entre eles era carregado de significados, mas ninguém precisou dizer nada. Eles sabiam que, apesar dos caminhos diferentes que seguiriam, estariam conectados para sempre por aquilo que haviam criado. Enquanto o sol se punha, Ana sorriu e quebrou o silêncio. Não importa o que aconteça daqui para frente. Nós provamos que é possível mudar o mundo, mesmo começando com algo pequeno. Os outros assentiram, sentindo que aquele era um fechamento perfeito para a jornada que haviam vivido juntos, mas também o início de muitas outras histórias que estavam por vir. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é gratuito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho incrível. E comente o que você acha que as autoridades devem fazer nessa situação. Nos vemos amanhã ao meio-dia.